Rádio, hoje com o Dr. Robson Góes, ele que é médico veterinário, aqui participa do nosso quadro Check-up no rádio. Dr. Robson, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. O nosso tema de hoje aqui do nosso programa, é leishmaniose, popularmente conhecido como calazar. É um tema que de vez em quando rende muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes. É um nome que já traz medo já, Dr. Robson? Marcos, traz sim, é um tema que a gente sempre aborda aqui no programa. Eu acho que é a quarta ou a quinta vez que a gente já traz ao longo de todos esses anos que a gente faz esse quadro. É um tema que sempre preocupa não apenas aos ouvintes, mas principalmente as pessoas que têm esses animais dentro do domicílio, né? O calazar é uma zoonose, é uma doença dos animais que passa para o homem, mas também é uma doença do homem que passa para os animais. É uma zoonose, ela tem essas características. Ela, infelizmente, o calazar é uma doença que ao longo de muitos anos ela foi tratada como eutanásia, né? O animal, quando adoecia com calazar, ele era destinado obrigatoriamente por lei para que fosse feita a eutanásia, que seria a morte sem dor, né? Essa eutanásia antigamente era um regulamento, uma resolução. Hoje é uma resolução chamada Resolução 1000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, onde determina a forma como deve ser feita essa eutanásia. Porém, ao longo de muitos anos, Marcos, de estudos, hoje existe tratamento para pacientes, para animais que têm o calazar. O calazar, o que é o calazar? O calazar, ele é uma doença causada nos animais, transmitida por um mosquito, mais conhecido como mosquito palha, ou o Lutzonia longipalpis, que esse mosquito, só ele é quem transmite o calazar, né? A leishmania. Então, ao picar o animal doente ou uma pessoa doente, o mosquito, ele transmite, sai transmitindo, ele se infecta, sai transmitindo essa forma. Aí tem as formas amastigota, promastigota, é mais a parte técnica, e sai transmitindo para outras pessoas ou transmitindo para animais. O animal, ele se torna um reservatório da doença, um hospedeiro da doença. Por isso ele é importante demais na cadeia de transmissão. Só o mosquito. Muitas perguntas que acontecem a muriçoca ou o mosquito da dengue pode transmitir o calazar? Não, só quem transmite é o mosquito palha, é o Lutzonia longipalpis. Então isso aí é uma das perguntas mais comuns. E quais os sintomas que os animais apresentam? Existem animais, Marcos, por incrível que pareça, que são assintomáticos. Ele não tem sintoma nenhum. Principalmente se for um animal bem alimentado, bem tratado, porque sua carga, as defesas do seu organismo são altas. Mas a maioria dos animais começa a apresentar remelando os olhos, emagrecimento, aí crescimento dos órgãos internos, principalmente baço, fígado. O animal vai começar a apresentar anemia, baixas de plaqueta, feridas de pele, unhas crescidas, porque ele fica mais letárgico, começa a crescer as unhas. Então esses aí são os sintomas mais clássicos da leishmaniose do calazar. O diagnóstico, ele é feito por exames sorológicos, que são exames que nós consideramos exames de triagem, e após a identificação desse exame, aí o correto é que seja feito exames definitivos. Aí pode ser feito o PCR, pode ser feito vários exames, né? O ELISA, o RIF, e aí você vai considerar aí o animal com diagnóstico positivo. Existe também punção de linfonodo, existe punção de medula, e esses exames você considera que o animal realmente é portador da leishmaniose e faz a opção de tratar ele. Hoje a droga liberada pelo Ministério da Saúde é o metilfuran. Você trata esse animal, ele vai ficar sendo portador para o resto da vida da doença,
porém ele não vai ficar sendo transmissor da doença para o mosquito, né, com o tratamento. Então isso aí tem todo um protocolo, assinatura de termo de tratamento, tem aí o animal vai ter de usar uma coleira que vai protegê-lo contra o mosquito, né? Vai evitar que o mosquito pique esse animal e que saia transmitindo para outras pessoas, se contamine e saia transmitindo. E vai ter todo um protocolo, um acompanhamento com exame de ultrassonografia, exames bioquímicos das funções hepáticas e renais e todo um monitoramento para o restante da vida, quem queira tratar o animal com calazar. Quem não quer tratar, aí faz a autorização para encaminhamento para a eutanásia desse animal. Então, o avanço da medicina veterinária permite com que hoje, por exemplo, o animal que esteja com calazar, ele tenha chance de continuar vivendo. Continuar vivendo, sim. Ele não é mais obrigatório por lei, né? O Ministério da Saúde não obriga mais a eutanásia, porém, a pessoa tem de se responsabilizar, assinar termo e fazer todo esse tratamento que não é barato. É um tratamento caro, um tratamento que inicialmente ele, dependendo do peso do animal, ele vai oscilar em torno de R$ 1.500 até R$ 2.500, dependendo do peso do animal. Inicialmente o tratamento. Então isso aí, muitas pessoas, em virtude desse valor financeiro, faz a opção por não tratar, Marcos. A Maria Tereza Fernandes pergunta, Dr. Robson, esse mosquito paila é tão comum em nosso meio como as muriçocas? Muito comum, Marcos. Quando eu trabalhei na época em 2000, eu trabalhei no setor de controle de leishmaniose na cidade de Caicó, eu tive o cuidado na época de fazer uns chamam carta flebotomínica, outros chamam inquérito flebotomínico, né, que é o flebótomo, é o mosquito palha. E nós fizemos em 100% da cidade de Caicó esse levantamento nesse período. E foi feito intra e peri, foi feita pesquisa dentro de casa e fora de casa. E por incrível que pareça, 100% da cidade de Caicó existe presença do flebótomo, em 100%. Em bairros, a presença eram fora e dentro de casa, quer dizer, isso é muito preocupante, porque dentro de casa significa dizer que o mosquito, existe a possibilidade do mosquito estar transmitindo para as pessoas que estão dentro do domicílio, né? O mosquito palha é um mosquito pequenininho, Marcos, que tem umas asinhas redondas. Eles vivem rodeando por aqui, não? Por aqui não sei, Marcos, mas com certeza em locais onde tem presenças de mata, aqui nós estamos muito próximo do rio. Então existe sim a presença de Caicó, é uma cidade que é cercada por 2 rios e ao redor da cidade de Caicó é mata. Então nós temos sim a presença do flebótomo. O grande problema do flebótomo é que não se sabe qual a sua reprodução, onde ele se completa. O mosquito da dengue se completa o ciclo dele em água limpa. A muriçoca pode ser em água limpa ou suja, né? O mosquito palha acha-se que é em matéria orgânica em decomposição. Então aí tem o flebótomo, ele tem essas características de se multiplicar em matéria orgânica em decomposição, que em Caicó tem em todo local onde você uma mata, uma praça, um rio. Isso aí é o que nós temos aqui em maior abundância. Existe ou tratamento para leishmaniose ou existem tratamentos? Existe, algumas pessoas fazem, por exemplo, vacina dupla, outros utilizam só medicações que são imunoestimulantes. Isso aí também tem vários protocolos de tratamento. Agora isso aí vai caber ao médico veterinário qual tratamento, qual protocolo vai utilizar. E lembrando que a droga que vai diminuir, né, a multiplicação, que vai estabilizar a doença em si, a leishmaniose, aí vai ser o metilfuran, que é o que é permitido pela legislação. O ouvinte pergunta aqui, como identificar que o animal está com leishmaniose? Primeiro, só através de exames. O profissional ou a pessoa, o proprietário, ele pode suspeitar através desses sintomas de remelando os olhos, perda de peso, feridas de pele, unhas crescidas. Ele pode suspeitar
que o animal tem. Porém, o diagnóstico, ele não é feito de forma clínica, ele é feito de forma laboratorial. Então, através dos testes de triagem, que são esses testes sorológicos, que são feitos pelo município, o município faz de forma gratuita no centro de zoonoses, e nas clínicas veterinárias também são feitos esses testes rápidos, né? E ao detectar, você pode fazer, deve fazer o exame definitivo, que seria o ELISA, que seria esses outros exames aí de titulação, ou punção de linfonodo, ou punção de medula, que vai fechar o diagnóstico definitivo desse animal. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, a ouvinte quer saber o seguinte, eu tenho, me ajuda aí, Shih Tzu? Shih Tzu, de 2 meses. Peguei ela com 45 dias, só que desde que separou da mãe, ela não dorme à noite, fica chamando a atenção, querendo brincar. O que é que eu posso fazer para ela mudar esse comportamento à noite? Brincar com ela bastante à tarde, para que ela à noite tenha sono. Então, você tem de fazer com que ela gaste todas as energias na parte da tarde, para que ela mude esse hábito, porque ela ainda não criou, Marcos, quando ela é muito novinha, ela ainda não criou o hábito de dormir. E filhote, o sono dele é um sono curto, não é aquele sono longo do animal adulto. Então ele sente fome, então ele acorda para comer, olha para um lado, olha para o outro, tá todo mundo dormindo, ele começa a chorar na intenção de alguém acordar e brincar com ele. Então, aí é igual um recém-nascido, como o Geraldinho está falando aqui. Ele sente fome, ele acorda, vai comer e quer brincar. Então isso aí é trocar o hábito dele nesse sentido. Dr. Robson, minha gatinha foi peguei na Capan, ela está com 3 meses. Já posso castrar? E com quantos meses pode dar injeção ou castramento? Olha, a injeção, se você não quer para reprodução, o ideal é castrar. 3 meses ainda é muito novinha. Eu pelo menos, a partir de 4, 5 meses de idade, eu indico a castração, porque você já tem condições. Agora, 3 meses ainda é muito novinha. Se passar de 5 meses, 6 meses, já existe a possibilidade dela entrar no cio, a primeira vez. Então, aí no máximo, até 5 meses de idade, você pode providenciar a esterectomia dela. E um cachorrinho com 2 meses já pode tomar vacina? E quais são? Pode. A vacina, se você quiser utilizar para cães, a partir de 28 dias de idade, você já pode utilizar uma vacina chamada PUP, que é uma vacina que vai proteger contra parvovirose e sinomose. E se você não fizer, a partir dos 45 dias, você já pode iniciar o protocolo de vacinação de filhotes. O ideal nós orientamos a partir dos 60 dias de idade, porque ele vai terminar a partir da 15ª semana de vida, quando terminar o seu protocolo de vacina de virose, Marcos. Tem pergunta aqui chegando no WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Robson. Olha, eu sei que o tema, eu estou assistindo, sei que o tema do programa hoje é outro, mas porque eu estou preocupada e já vi ele responder em outras vezes esses assuntos. Eu queria que ele respondesse a mim hoje. Olha, doutor Robson, é o seguinte, eu crio algumas aves caipiras, galinhas caipiras. Aí tá tudo bem, mas há 3 dias um frango caiu das pernas, ele não fica mais em pé, não anda, apesar de comer, ele come normalmente, mas só fica deitado, ele não se levanta mais. O que poderia ser? Outra coisa, será contagioso? Tem remédio para essas coisas, doutor? Muito obrigado. E aí, doutor Robson? Veja só, a questão de aves, ela é uma questão interessante. Existe uma doença, Marcos, em aves, chama doença de Marek, que é uma doença que ela ataca principalmente na cabeça do fêmur, dando justamente essas características que ela está apresentando. Mas aqui na nossa região eu nunca vi, particularmente na época que eu trabalhei com avicultura, nunca vi doença de Marek aqui. Isso é muito comum aí acontecer em animais, em aves que crescem muito rápido, principalmente em aves de corte, e que cresce muito rápido pela alimentação. O sistema muscular cresce rápido, o ósseo cresce rápido, porém a parte de ligamento e de tendão não acompanha, fazendo com que ele caia
das pernas aí e não consiga mais se levantar. Isso é bastante comum em ave de corte. Mas também existem outras doenças que podem acarretar isso. Por exemplo, verminose, aí seria a parte de fraqueza, né? A verminose causando anemia, pode causar isso daí. O animal apresentar, por exemplo, um quadro de salmonelose, que também acontece isso daí, uma coccidiose, alguma coisa desse tipo. Então teria de fazer um exame, né? E se for essa parte aí de coccidiose, de salmonelose, aí pode sim ser transmissível. Mas a maioria desses animais, pela característica que ela está apresentando, é um crescimento rápido ósseo, né? E a parte de tendão e ligamento não acompanhou, causando isso aí nele. Ele vai se alimentar, vai engordar, vai comer, ela vai abater sem menor problema de consumo da carne. A nossa ouvinte Lucimária, ela agradeceu a resposta, né? Só que não sabe mais o que fazer, porque ela passa o dia todo brincando com a cachorrinha, né? Mas não está resolvendo. Logo vai passar. Ela é imperativa, é hiperatividade, isso aí é comum, não apenas da raça, que é bastante brincalhona, mas também é comum de filhote acontecer isso daí. O que Marcos também pode ajudar ela pegar um ursinho de pelúcia, um bichinho que vá dar as mesmas características como se fosse um irmão dele, um filhotinho, que ali ele sente a companhia do bonequinho e vai entender que pode ser um filhote, um irmãozinho dele, e se acalentar. Maria Tereza, é impressionante o grande número de animais detectados com calazar em Caicó. Cada animal detectado gera preocupação para os demais. Existe detetização para isso ou só os cuidados particulares em cada animal? A primeira coisa que tem de ser feito, Marcos, é você ter os cuidados particulares com cada animal. Quem tem os tutores, as pessoas que têm os seus animais, usam uma coleira. Existe uma coleira, tem várias no mercado, tem a Excalibur, tem a coleira livre, tem várias coleiras no mercado que são utilizadas para a questão da leishmaniose. Você vai trocar essa coleira a cada 4 meses, depende da coleira, né? 5 meses, 6 meses, tem coleira que dá até mais tempo. E uma maneira, a outra maneira é você fazer a vacinação contra a leishmaniose. Existe vacina de proteção, apesar dela não proteger muito, mas protege, ela não tem 100% de proteção. E são os cuidados. Quanto mais cuidado você tiver com o seu animal, mais protegido ele vai ficar. Infelizmente, a gente lembrando que quem transmite é um mosquito, né, que pica um animal doente ou um ser humano doente e transmite para o seu animal. Dr. Robson, com quantos meses posso fazer laqueadura em uma cachorra? Em cadela, a gente orienta aí por volta de 8 meses até 1 ano de idade. Aí em cadela a gente pede que seja feito com um tempo maior do que gata, porque gata é mais precoce. Tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Danta. Aqui é Dora da Vila 2. Quero perguntar ao Dr. Robson, que eu tenho uma cachorrinha aqui que ela tá com as unhas muito grandes, sabe? E ela tá com a lepra. Eu acho que isso deve ser carrapato ou é calazai. E todo mundo com medo dessa cachorra diz que é calazai. Pergunta aí, Dr. Robson. Um abraço, Dora, Vila 2 de Sabugi aí. Olha, Dora, esses sintomas de feridas de pele, de unha crescida, várias doenças podem ter esse mesmo sintoma. O que eu posso lhe orientar faça um exame dela, é feita a coleta do sangue e feito o exame de sorologia. Esse exame é feito de forma gratuita no centro de zoonoses. Você pode levar lá no centro de zoonoses, que eles fazem de forma gratuita esse exame. Ou você pode procurar uma clínica veterinária que lá os profissionais médicos veterinários vão examinar o seu animal e vão fazer os exames necessários e diagnosticar qual a doença que ela tem. Dr. Robson, minha menina estava querendo mandar castrar o gatinho cego de nós, mas ele é cego de nascença, ele só tem um testículo, né? Por favor, pergunte se pode ou não. Ele tem mais de 1 aninho, ele é cego, e aí? Olha, pode castrar. É muito comum, Marcos, essa questão hoje de cegueira em gatos aqui na nossa região. Porém, como ele tem o que nós chamamos de monorquidismo ou criptorquidismo,
esse testículo que está na bolsa escrotal, ele é retirado. Porém, também você tem de retirar esse outro testículo que está ou na cavidade abdominal, ou no canal inguinal, ou no subcutâneo, né, entre o couro e a carne. Então, tem de um profissional que for fazer a avaliação, identificar onde está esse testículo e ver qual vai ser a técnica cirúrgica que ele vai adotar para retirar. Pense em retirar os 2 testículos, não deixe um não, que depois você vai ter problema. Doutor, tenho 2 cachorras e um cachorro. Este está com 4 meses e estou preocupada porque ele já fica em cima das cachorras com enxerimento. Minhas cachorras não são castradas e nem tomam vacina. Qual seria o mais adequado? Castrar o cachorro ou dar as vacinas nas cachorras, uma vez que não tenho condições no momento de castrar os 3? Olha, particularmente você, se não quer o cão para reprodução, castre o macho. Já que entre optar por castrar algum deles, castre o macho, porque ele vai perder esse apetite sexual e, consequentemente, não vai mais ter esse risco dele estar emprenhando, né, engravidando as fêmeas. Uma coisa, Marcos, que interessante é que você pode castrar o macho, ele não vai mais engravidar as fêmeas, porém tem animais que não perdem as características de cobertura. Então corre o risco ainda de depois, no futuro, ele cobrir, transar ou cruzar com alguma dessas fêmeas, mas sem risco de engravidar. O enxerimento é bom para o animal. Mas aí é a questão da natureza, né? Aí esse enxerimento aí é comum não apenas de todos os animais. Aí você vai ter esse libido, essa característica de cruza entre macho e fêmea. Já tem a pergunta do Marquito, né? Vamos lá trazer mais pergunta aqui. Bom dia, Marcos Dantas, Tânia da Soledade. Aqui na minha rua teve muitos casos de calazar. E aqui no bairro Soledade, na minha rua tem muitos cachorros de meio de rua. Tem um cachorro que ele tá todo leprento, ele. O que a pessoa pode fazer? Todo cheio de ferida, em todo canto ele. Um abraço, Tânia, aí, doutor Robson. Olha, Tânia, esses animais que estão na rua, eles são vítimas. Tá? Que a gente fique bem claro. Alguém jogou eles na rua. E, infelizmente, essas pessoas que abandonam animais nas ruas, essas pessoas estão causando aí um problema não apenas para os animais, que vão passar fome, frio, vão estar abandonados, vão adoecer. Mas eles também estão causando um problema para os seres humanos, até para alguém da sua própria família. Já que esses animais vão adoecer quando estão na rua e, infelizmente, pode pegar uma doença que transmita para o ser humano, transmita para uma pessoa da sua família. O ideal era que esses animais fossem acolhidos, né, fossem medicados, fossem tratados e tivessem um lar. É o que a gente almeja, é justamente isso, que as pessoas se sensibilizem e peguem esses animais e dêem um lar para eles, né? Porque senão aí vão adoecer, vai ter problema, aí vão querer que o centro de zoonose resolva esse problema para fazer eutanásia, que é o que a gente não deseja. A gente deseja um lar para todos eles. Tem mais perguntas chegando? Bom dia. Pergunta ao Dr. Robson, eu vou pegar 2 gatinhos hoje que a mulher está doando, vou pegar para criar, eles têm 46 dias. Em quanto tempo eu posso dar as primeiras vacinas nele? E ele do Robson? Pode dar a partir de 60 dias de idade as primeiras vacinas. Gatinho, a gente, Marcos, orienta por um prazozinho maior, né? A partir de 60 dias de idade, para que ele possa ter o sistema imunológico dele já mais completo, mais formado. Que bom que está crescendo essa questão de adoção de animais. Marcos, né? Um trabalho fantástico que a Capan está realizando, estimulando a adoção dos animais. As pessoas estão começando a se conscientizar também
ajudou muito o trabalho de castração do município de Caicó. Caicó chegou a castrar em torno de 800 gatas, né, no programa de castração. Ajudou bastante no controle populacional de gatos na cidade de Caicó. A meta era castrar 1.000, talvez ainda atinja essa meta, mas já foram 800 castrações. Fantástico esse trabalho que foi feito pelo município, e as pessoas também estão se conscientizando e fazendo a castração das suas fêmeas, dos seus machos, de forma particular nas clínicas veterinárias. E isso daí é o que a gente almeja, um controle populacional, e o sonho, a utopia, mas é um sonho, o que a gente procura é que exista o negócio do posse responsável. Se você tem um cão ou um gato, você seja responsável civil e criminalmente por ele, justamente para que evite aí esses abandonos de animais todo dia que a gente observa. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, Marcos Jantas. Bom dia, Dr. Robson Góes. Esse, na minha opinião, é o melhor quadro de hoje. Gostaria de saber se eu posso escovar os dentes da minha cachorra Nina. Se existe uma rotina de quantos em quantos dias. Vamos ensinar Marquito a escovar os dentes da Nina. Marquito, Nina pode sim. Essa questão de escovação, Marcos, por incrível que pareça, um dos grandes problemas que tem hoje na clínica veterinária é justamente pela boca dos animais. Porque junta tanto tártaro, junta tanta placa bacteriana na boca dos cães, em virtude das alimentações hoje serem praticamente à base de rações úmidas, e essas placas bacterianas começam a dar problema digestivo, o animal começa a ter diarreia, pode ter, Marcos, problema cardíaco dessas bactérias da boca, ganhar a corrente sanguínea, se instalar, causar um problema cardíaco, causar uma piometra, que é pus dentro do útero, e tantos outros problemas, fora os problemas da boca, gengivite, infecção bacteriana, problema de infecção dentária, fora esses outros problemas. Marquito, pode sim fazer a escovação, existe escovas próprias, existe pasta de dente própria para os cães. O ideal era que você fizesse uma vez ao dia a escovação, mas se você fizer uma vez por semana, já está de bom grado, né? E também existem outros produtos hoje que você coloca na água que vai ajudar a limpeza da boca e que você vai fazer a remoção desses tártaros. O senhor conhece a Nina, Robson? Marcos, eu já vi em foto, né? Ele inclusive já pessoalmente, que ela é famosa. Mandou essa foto pra gente. Agradeço. A Nina tá ficando famosa, viu? Clínica Veteripet, Dr. Robson Góes, fica na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó, telefone 3421-1263. Você pode seguir a Veteripet também nas redes sociais, instagram.com/Veteripet Caicó. Dr. Robson, obrigado pela sua participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Um bom final de semana a todos. 8h15, confirmando